durante alguma época da vida, já ficamos entediados durante uma aula e começamos a rabiscar no canto do caderno. Ou então, durante um telefonema, já ficamos rabiscando um padrão repetitivo em um pedaço de papel que estava por perto. Depois de anos fazendo isso, percebemos que há 2 ou 3 padrões que continuam se repetindo de modo espontâneo. É natural que comecemos a imaginar de onde esses padrões surgem e o que significam. Shankara estava certo de que esses padrões eram individuais, diferentes e variavam de pessoa para pessoa. Eles também são ilógicos, já que não têm nenhuma conexão com a realidade externa. Portanto, devem ser uma expressão da realidade interna. Doodling são essas formas de expressão. Rabisco feito quando se está distraído ou ocupado. O interesse de Shankara cresceu e começou a sua busca lendo artigos já existentes sobre o assunto. Portanto, o que é doodling? É uma expressão gráfica de uma associação inconsciente. A atenção consciente está em outra parte, tornando o processo de doodling apenas parcialmente consciente. Portanto, um doodling é claramente uma expressão do estado inconsciente. Dessa forma, é uma porta para a mente inconsciente. Talvez em nenhuma outra parte do ditado se diz: uma imagem vale mais do que 1000 palavras, seja mais apropriada do que neste caso. Psicólogos em todo o planeta conduziram pesquisas sobre a interpretação dos doodles, que pode ser considerada a interpretação dos sonhos. Não só os intérpretes doodles observam o desenho, como também consideram a pressão da linha que desenham. Por exemplo, linhas claras indicam sensibilidade ou uma natureza hesitante. O artista se preocupa com o erro. Linhas de expressão média sugerem uma personalidade equilibrada e confiante. Linhas fortes podem indicar determinação, força e energia. Agressão produz linhas excessivamente fortes e o papel pode ficar marcado ou rasgado dentro das linhas. Muitas perguntas permaneceram sem respostas na mente de Shankara. Uma era como poderia ser feita uma interpretação sobre a mente subconsciente do indivíduo. O que podemos concluir até aqui? Concluímos que um doodle ou rabisco, sendo espontâneo, é um ato inconsciente sem um planejamento, sem a mente ou um método. Também ocorre sem intenção, um tema ou uma mensagem, já que é irracional e sem lógica, e não conectado com a realidade externa, é não humano em sua expressão. Além disso, cada um de nós rabisca doodle completamente diferentes. Isso indica que eles são individuais, variando de pessoa para pessoa, e que, portanto, originam de uma realidade pessoal mais profunda. A verdade de um doodle
deve vir daquele que o fez e não de um intérprete. O padrão traz uma verdade para aquele que o faz, e só ele vivencia. Portanto, só ele é capaz de expressá-la. Essa é a verdade que precisamos encontrar e refleti-la de volta para a pessoa com o objetivo de curar. Shankara então pediu um grupo de voluntários que cada um desenhasse uma forma, de preferência o que faziam quando estavam desocupados, e não um desenho que houvessem aprendido. O que era importante? Era importante que desenhasse sem pensar em nada e sem planejar. Teria de ser abstrato. Podiam desenhar mais de uma forma se viessem naturalmente. Se desenhassem mais de uma forma, então eles deveriam escolher a forma que tivesse mais impacto sobre eles. Foi orientado que cada um se concentrasse no desenho, só olhasse e vivenciasse o efeito produzido e descrevesse esse efeito. Foi orientado também a não descreverem o desenho ou o interpretassem ou dissessem seu significado. Tinham de observar a experiência dentro de si mesmo quando se concentrasse no rabisco e narrar sua experiência, fosse ela física ou mental ou ambas. Isso faria com que o fluxo viesse de dentro espontaneamente. E o que Shankara constatou com esse exercício? Ele constatou que o Dudley é diferente para cada pessoa e reflete o profundo tumulto dentro de cada um. Essa desordem é claramente a réplica da sensação vital. Então, o que acontece quando duas pessoas desenham a mesma figura? Shankara encontrou dois pacientes que desenharam uma forma cuboide tridimensional. A experiência da primeira paciente foi: é como se eu estivesse me desafiando a acompanhar essa concretude e uma estrutura definitiva. Esse padrão estabelecido e uma maneira sistemática de percorrer isso. Do lado oposto do espectro, parece um caminho solto, um caminho que não é definitivo. Já a experiência da segunda paciente foi: sinto-me encaixotada, fechada, empacada, aprisionada. É quase como se tivesse sido fechada nesse lugar escuro, com as tampas fechadas em todos os quatro lados, como se estivesse sendo esmagada, como se algo estivesse fazendo pressão sobre mim. Na primeira paciente, sua sensação vital pertence ao reino mineral, no qual ela fala de concretude e falta de uma estrutura definitiva. Na segunda paciente, sua sensação vital pertence ao reino animal, em que ela se sente vitimada por ser aprisionada e completamente esmagada. Outro exemplo. No retorno de um paciente cujo medicamento foi o tel-jamaicans, falcão de cauda vermelha, Shankara pediu a ela que descrevesse seu desenho. As palavras que vieram espontaneamente foram: nenhum sentimento de estar aprisionada, livre, voando para novos horizontes, pássaro livre, sem querer coação. Essas, como sabemos, são palavras dos pássaros.
Na primeira toma do caso, Shankara teve que passar por muitas coisas sobre sua situação e suas emoções para chegar ao seu medicamento. Com o Dudley, a paciente chegou lá imediatamente e com muita rapidez. Sensacional! Um outro paciente, falando sobre seu desenho, disse: tudo está concentrado neste ponto. O tempo todo tento chegar a este ponto, a chave. Em volta deste ponto, tudo se estreita para um grande ponto, como um buraco negro em uma galáxia. Você pega tudo neste ponto. Você pode começar a ir. Quando você está neste único ponto, há sinergia. Este é o ponto de saída correto da vida. É onde todas as partes ficam conectadas. O medicamento prescrito, com o qual ele melhorou muito, foi DNA. O que é que podemos concluir? Concluímos que só a experiência daquele que fez o desenho é que pode ser considerada uma coisa certa. Na verdade, não precisamos nem olhar para o desenho. Tudo o que precisamos fazer é ouvir e observar a vivência do paciente, enquanto ele narra. Quando ouvirmos uma palavra da sensação ou um gesto de mão, registramos isso e depois analisamos aquilo mais profundamente. Portanto, o que podemos concluir através deste vídeo? Concluímos que o Dudley é uma das expressões mais espontâneas, naturais e diárias da sensação vital. Ele pode ser uma ferramenta extremamente poderosa do nosso processo de descoberta da sensação e uma forma mais rápida para o âmago do indivíduo. Além disso, ajuda-nos como confirmação da experiência que obtivemos durante a toma do caso. Nos ajuda a chegar à sensação central de modo direto. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Se inscrevam no canal. Um abraço a todos e até a semana que vem.